Olá, sejam bem-vindos a mais um Visão RS, iniciando hoje nossa segunda temporada. Isso mesmo, se a primeira foi boa, imagina as próximas. E para começar, nada melhor do que ele, Regis Chu Júnior, para falar sobre diversos assuntos, principalmente, Regis, no ramo do entretenimento. Primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado à audiência da Jovem Pan, que o Arthur me permite estar falando antes aqui, que não é apenas uma rádio, mas é uma das maiores emissoras de televisão do Brasil com maior credibilidade. Eu fico muito feliz de dar uma entrevista para você e estar com vocês hoje aqui. Regis, acho que a primeira pergunta ela vem muito bem a calhar, e quando me fazem essa pergunta eu fico pensando em várias respostas, né? Mas quem é o Regis? Quem é o Regis? Em qual sentido? Em todos, profissionalmente. Tá, mas vamos lá. Todos. O Regis eu... Profissionalmente, então. Profissionalmente? Ah, eu ia contar uma história linda. Podia. Tá, podia, então não posso mais. Cara, o Regis é um cara que vem de uma família de empreendedores e que investe de ciclos em ciclos, investe em negócios diferentes dentro do entretenimento e tecnologia, e que é inquieto, está sempre querendo trazer coisas para enriquecer aonde ele está. O que eu falo, por exemplo, aqui na Gorilas, onde a gente está, na minha produtora. Enquanto a ideia dos outros, pessoas que são muito boas no mercado, é trazer mais qualidade, aqui não é só a qualidade. Aqui a gente também se preocupa com abraçar. A gente está dentro de uma casa. Sim. E a filosofia é trazer as pessoas ficarem abraçadas. Então, o Regis é um cara que é inquieto profissionalmente, é um cara que está sempre querendo trazer coisas novas e que está mesmo que eu não conheça especificamente, totalmente o ramo, está sempre querendo inovação. Sim. Sempre querendo inovação. E é um cara de comunicação e é um cara que, apesar que muita gente tem medo de investir assim no Brasil, a gente tem medo, né? Sim. Por diversos fatores. Adoro correr risco, adoro trazer essas novidades, né, novidades. Eu vou complementar a tua resposta. Nós estamos aqui no estúdio da Gorilas Play, que é a produtora que conduz, né, todos os nossos podcasts e outras parcerias. E nós temos um estúdio aqui com diversos pontos, né? Câmeras, luz, iluminação, chroma key, né? Tem tudo. E eu acho que esse é um dos potenciais que tu tem, trazer essa novidade, né, Regis? E como é que tu entende o meio da comunicação hoje? No geral, aqui no Brasil, eu acho que a gente está acompanhando o mercado internacional. Tem muita novidade, mas eu acho que localmente, apesar de terem vários talentos, isso pode até parecer meio perigoso o que eu vou dizer, mas eu não tenho medo de dizer aquilo que eu penso. Eu acho que muitas vezes a comunicação aqui fecha as portas. Por que eu digo de fecha as portas? Tem talentos maravilhosos. E o que as empresas fazem? Por ser muito fechado, vão para outros buscar suas agências, às vezes suas produtoras, para fazer os comerciais, às vezes coisas vão buscar em outros estados. A gente tem pessoas que a gente atende dentro da comunicação, também, além de vocês, mas, num geral, eu vejo muito... a coisa de muito travado, e eu acho isso ruim, porque tem pessoas maravilhosas, com tecnologias maravilhosas, que estão acompanhando muito, mas falta aquele negócio do vamos abraçar o Brasil. Sim, vamos fazer. Vamos fazer, e eu acho que deveria ser mais aberto. E eu vou ampliar uma coisa que eu ouvi. Eu ouvi essa semana pessoas maravilhosas dizerem que não querem que tragam eventos e outras coisas ligadas ao audiovisual que vinham de outros estados para fazer em parceria. Então, assim, essa coisa de... é o lado bom
da comunicação e o lado ruim. Então eu vejo esses dois lados. Agora existe até um movimento de se fechar como coisa que a gente precisa mais é de dinheiro depois da enchente. Isso mais é fazer o negócio funcionar. Não, isso não é 90%, mas eu estou vendo isso muito das 2 últimas semanas. Mas no mercado, num geral, é bem legal. E eu vou dizer uma coisa, e é respeitado no Brasil inteiro. Por isso que muita gente sai daqui e vai para outros lugares, porque as pessoas sabem, né, Regis? Buscando espaço. Porque o profissional gaúcho, ele é muito bom, ele é muito querido, ele é muito criativo, ele é muito competente. E as pessoas que vêm, que voltam para cá, têm uma cabeça. E tem pessoas, como não é porque você está na minha frente, como você. Uhum. Entendeu? Que está enxergando o que está acontecendo lá em outros lugares, mas que quer inovar e a gente sabe, de maneira geral, que nem sempre o mercado também, até porque o Estado também é menor, claro, não desenvolve. Eu acho que precisa desenvolver, a cabeça precisa abrir. E isso é importante, Regis, mas aí eu vou te fazer uma outra colocação, né? Dizem que na internet todo mundo se criou, certo? A internet trouxe diversas pessoas, inclusive nós estamos aqui por causa da internet. Nós somos também isso. Mas a internet trouxe os influencers, né? Trouxe outras visões, outros conteúdos, né? Nós saímos do que seria enlatado, que seria o midiático pronto, para algo diferente. Mas a internet também tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom da internet, todo mundo tá lá. O lado ruim da internet, todo mundo tá lá. Tem muito... Não, mas é que tem muita coisa complicada. Como é que tu vê essa expansão toda? Olha, eu vejo o seguinte. A internet realmente ela revolucionou porque primeiro os influencers, né, eles trouxeram mesmo pessoas conhecidas, né, os anônimos se tornaram pessoas conhecidas. Mais até que os... E pessoas que eram conhecidas, como, por exemplo, o pessoal da Porta dos Fundos, que já era conhecido, pegaram e fizeram uma transformação, ajudaram a criar um veículo novo de comunicação. Mas, assim, então tem um lado bom, porque surgiu e deu uma mexida no mercado, eu ouvi outro dia um negócio bem legal aqui. A TV, por exemplo, ela tinha um padrão. A internet, ela criou, assim, aquela coisa de falar diretamente com o público. Com relação a coisa ruim, as pessoas ruins que estão lá, é um problema. Mas eu não acho que tem que existir, por exemplo, o projeto de lei 2630. Por quê? Porque a gente já, para regulamentar, eu acho que não deve existir isso. Por quê? Porque ele já existe a lei do Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil ele já contempla essas pessoas ruins que estão na internet, já contempla o que é proibido. Então, você pode fazer um ajuste legal nessa lei e pronto. Porque senão você cria um projeto de lei que não é necessário e que vai tomar a liberdade das pessoas. Então, assim, ok, tem gente ruim ou está fazendo uma coisa, dá um ajuste, a lei já existe, ela tá aí desde 2013. Sim. Não precisa inventar uma nova, Não precisa inventar, complementa. Eu acho que é uma burocratização do nosso governo também. E não estou falando aqui a partidos, né? Estou falando da questão da Constituição toda. Da nossa forma de governo da vida inteira. Sim, tudo é muito burocrático. Tudo é muito burocrático no Brasil. Por exemplo, dentro aqui da Gorilas, eu tive que mudar coisas do CNPJ, aumentar o meu imposto, demorou 2 meses para sair, para eu poder, que aqui a gente também faz alguns trabalhos para campanha política, para poder passar num conselho, para depois passar no outro, para poder ir para televisão. Para ser aprovado. Para ser aprovado, porque senão... E para receber depois. Para receber depois, não. E aí aumenta o imposto, mas é assim, carimbo. Isso é um saco. Só que isso é para tudo. O Brasil é um país muito bom. Eu aconselho as pessoas até irem para fora para ver o que a gente tem de bom. Isso é verdade. A gente precisa
aprender a gerir o país tirar a mentalidade de criar dificuldade para vender facilidade. Pois é. Aí tu foi num ponto bem importante. Tu não acha que a gente complica muito as coisas, né? Vamos lá, o sistema. A gente tinha um sistema de som e imagem e luz aí. Nós tínhamos várias mesas, tudo mais. Hoje, cara, o celular tu já resolve. Daqui a pouco não fica com a mesma qualidade. Mas fica, ó. Pô, tem clipe sendo gravado agora com o iPhone 16, né? Tu viu os novos clipes musicais gravados com iPhone. Com o 16, não. Já vi clipe gravado com... Perfeito, né? Um teste que foi feito agora nos nossos... É gigantesco, assim, a ideia, né? Então é isso, a gente tá complicando muitas coisas, né? Eu acho que a gente tá complicando muitas coisas. E tem uma coisa, por exemplo, olha que legal, você falou do clipe. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que operam muito bem o celular, mas esses caras também sabem operar uma câmera. Com certeza. Mas na hora de vender, por exemplo, na hora de vender um serviço dentro do audiovisual, o cara diz, mas tem o guri que faz com o celular, que ele pode ser ótimo. Mas é o celular. Mas é o celular. Vai pegar uma câmera, uma dessas câmeras aqui que a gente está vendo, ou que outras empresas usam. Sim. Às vezes o cara não sabe porque, mas aí ele joga assim, mas o teu custa, não é o preço daqui, tá, gente? Mas assim, custa 800 e poucos pila, né? Moeda gaúcha. É, isso aí. O pila. 800 e poucos pila, o fulano faz com o celular por 300 e pouco. Então pega ele. Tá. Eu digo isso. Eu disse Pega ontem para uma pessoa, eu digo, olha, tem essas e essas vantagens. Mas o guri do celular, então eu acho que a senhora deve continuar com o guri do celular. É isso aí. O orçamento de empresa a gente não tem que adaptar, né? Mas não tem que tem que adaptar. Exato. Obrigado. Era isso. E é isso que o mercado, que até o mercado de produtoras se adaptou ao streaming. A gente conversa muito das produtoras dessa prostituição que é o lado ruim do celular. Enquanto dá para fazer, sei lá, usar o bichinho aqui para fazer live, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer um clipe. Né? Maravilhoso, muito legal. Mas a gente não pode pegar um trabalho que você tem, por exemplo, a estrutura que nem aqui, que a gente tem outros estúdios lá dentro, tem estúdio que todo em croma, é multiuso, e transformar ou estúdios de outras empresas e transformar, não, fulano faz por 300. Pô, mas eu gasto, tipo, sei lá, as pessoas falam assim, tipo, beleza, mas só que eu tenho 30 mil por mês, 50 mil por mês. Quando aí, tu faz... Funcionários, colaboradores, fornecedores, né? E isso é uma discussão que eu posso dizer para você e para vocês que estão olhando, muito grande. Pessoal assim, gente, a gente tem que usar o meio termo. A gente tem que usar o meio termo para não acontecer. Existe espaço para todos. Só que assim, o cliente... Às vezes, ele não vê essa diferença. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Nem sempre o que é barato para um é caro para o outro, a gente super respeita isso, e muitas vezes tem que entender que daqui a pouco o caro para algum não é porque é caro, é porque não é pro perfil dele, é uma realidade. É uma realidade. A gente tem que entender isso, são marcas, são nichadas, a Jovem Pan fala para um determinado público, como outras emissoras de rádio falam para outro, né, Regis? E um tempo da tua vida tu morou fora do país, eu sei que tu estudou cinema, estudou muito internacionalmente isso, mas eu queria te perguntar, tu estando lá fora, o cinema nacional, né? Essa semana eu tirei pra assistir alguns filmes do cinema nacional, alguns filmes antigos. Daqueles mais antigos, sim, gravados aqui. Gravados aqui no Sul, por exemplo, gravados aqui em Porto Alegre, tipo um filme que... enfim, e aí tu vê que é da evolução, né? Como era o filme lá atrás e como ele tá entregando hoje. O cinema nacional, ele mudou demais, né? Tecnológica. Tecnicamente. Vamos usar o termo, o termo correto. Tecnologia, né, e qualidade profissionais também mudou muito. A gente tinha um problema, e não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, de falta de, talvez pelo fechamento durante o período do regime militar, a gente tinha uma coisa que era o problema do áudio e do vídeo. O sync. E também nós não tínhamos muito acesso. Então, quando a gente... a produção gaúcha, quando tem acesso à mesma tecnologia de todos os outros estados, aí dá um boom na qualidade.
Então, assim, se produz muita coisa e se pode produzir. Sim. O que eu acho que dá para aproveitar sempre mais, e aí não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas já que a gente está falando de Rio Grande do Sul, a gente tem que aproveitar uma coisa que é melhorar os roteiros. A forma dos roteiros. Por quê? Porque as escolas de roteiro no Brasil, elas são boas, só elas esquecem uma coisa. Elas tratam muito nossos problemas sociais e falam um pouco daquilo que dá certo. A gente fala muito de fome, que é uma coisa que é importante. A gente fala muito dos nossos problemas sociais, de um geral. Não vamos botar só fome, num geral. Só que, ninguém fala que o Brasil foi o primeiro país num filme do mundo a aprovar o tratamento gratuito no sistema de saúde de AIDS. Ninguém fala que o sistema, mesmo com alguns problemas de gestão no SUS, ninguém fala de um monte de coisa boa. O SUS é fantástico, ele é mal gerido às vezes. Ele é mal gerido. Então, assim, eu acho... E aí, se a gente comparar com a Argentina, por exemplo, cara, eles dão um show em roteiro, mas um show em roteiro, porque cada palavra tem que ter um sentido, Arthur. Então, assim, vem melhorando. Só que eu acho que a galera, no geral, tem que contar histórias dos mais variados temas do que é bom. Porque quando a gente vende e ganha prêmio lá fora com filme, e lá fora pode ser mesmo aqui na América Latina, a gente mostra... Gramado, né? Gramado. Nós estivemos lá, todos. Sim, a gente estava lá, mas assim, eu vi muitos filmes que eram legais mas muitos repetidos do mesmo tema. Sim, pegou embalo num outro e foi. Num outro e foi. E tem tanta coisa para contar. Então eu acho que deveria trabalhar melhor roteiro. Agora, você perguntou quando eu fui estudar lá fora, para começar, me formei pela Unicinos, em publicidade, 2000/2, que eu tava louco para ir embora. E fiz na New York University, ali eu fiz marketing para cinema. Sim. Para entretenimento, desculpa. E nesse meio desse bolo, aí eu entrei fazendo cursos de cinema, roteiro, produção, cinematografia, que é como eles chamam a parte de câmera, iluminação, mas entendendo mais. Entendendo mais. E trabalhei em agência, McCann, Universal McCann, que controla a McCann Erickson, que eu acho que ainda é a maior agência do mundo. Eu vi nascer aquela coisa tava surgindo maestro e eu vi eu era apenas um estagiário, como vários ali, aí aquela coisa do maestro e aquela coisa do Mastercard ali, né? Sim. Criança, futebol, não sei o quê, o domingo, passar um tempo com seu pai, nada tem preço. Use Mastercard. E eu vi essas coisas assim, então foi muito legal. Então, tu pegou uma fase do marketing que era muito interessante, né? Que era muito interessante. Eu acho que foi o boom do marketing essa época. Foi o boom aí, né? do marketing. As grandes propagandas da Mastercard, da Pepsi, da Coca-Cola, quando se viu a ideia, né? Sim. E eu cheguei em Nova York uma semana antes dos atentados. Então eu vi tudo aquilo. Demorou 6 meses para as aulas começarem, porque eles eram perto das torres. Mas, assim, então, quando eu venho para cá e eu vou para diversas áreas, a minha cabeça dentro de roteiro eu tenho que contar o que tem de bom. Eu tenho que prender o público. Eu tenho que fazer algo diferente. Talvez isso reflita no que a gente está hoje aqui dentro da Gorilas, né? Porque antes eu tinha um programa, agora eu gravei o programa, vai ao ar pela eu ia esperar para falar agora. A gente vai falar isso, Descomplica. Teve a primeira gravação esse louco aqui se vestiu de Dom Pedro, lembra? Ah, sim, isso foi no outro que era chamado Descomplica Brasil. Tem várias histórias interessantes. Aliás, esse estúdio foi montado para isso. Ele nasce dentro de uma ideia de trabalhar política, que era efervescente naquela época, de 2016. Ainda mas naquela época era mais. Mas assim,
para política que eu digo, gente, não é para fazer campanha política. Sim, era para falar de assuntos para falar de políticos. assuntos que estavam que era Efervescentes efervescente na época, imposto, Aham. aquelas coisas todas que tava. E aí, mas tudo com humor, tudo explicando. Eu fiz uma pesquisa conversando com pessoas. Então ele nasce ali mais para falar de história Sim. e para explicar as coisas de mais diversos temas. Eu chamei a primeira vez o Arthur para gravar, e a gente falou de futebol, e eu sou uma negação em futebol. O Arthur sabe disso. O Arthur até já me levou para o Grêmio para assistir lá em Rosário. Eu dormia do lado daquele cara lá, o árabe, aquele, né? Que falava. Mas assim, Levamos pedrada. Levamos pedrada, né? Caminhamos 4 quilômetros, gente. Nós passamos a noite inteira correndo, e a gente tinha medo até da policial. Será que essa policial vai mandar a gente pro lugar errado? Lembra que a policial falou pra nós assim, caminhem dizendo que não são brasileiros e a torcida vindo com pedra, pau. Não tem como caminhar, né? Não tem. Nós nos perdemos 3, 4 horas até achar o hotel. Isso aí, tudo certo. E aqui eu construo um canal que vai ser de variedades, né? Mas vai explicar coisas que são simples, FGTS, as coisas da Previdência, por que você... Vamos explicar a história. Você falou de Dom Pedro. Sim, eu, como adoro história, comecei a pegar os novos livros publicados lá fora, aqui dentro, 2 visões diferentes. Quando o canal vai para a websérie, sim, eu fiz o Dom Pedro como se fosse... Ele cai do cavalo da casa da Marquesa de Santos, que eu não sei se vocês sabem, mas aqui era o palácio e a Marquesa de Santos morava a 500 metros. Enfim, ele cai do cavalo e ele acorda no meio do Brasil da pandemia. E aí ele tem a Alexa, né, para ajudar ele. E aí ele vive 1001 aventuras. A gente foi depois gravar no Rio para complementar. E ele anda de moto. E ele aprende. Ele usa aplicativo de aquele mais famoso, né? De relacionamento? De relacionamento. E aí ele marca encontro. E aí ele tem as vozes da Imperatriz Leopoldina e a Marquesa de Santos no ouvido dele. E aí ele olha aquele Brasil que estava confuso na época dele e aí volta. Então ele vira vlogueiro também. E ele usa a camiseta roots. Então é uma outra pegada. Então a gente começa com temas para explicar o do dia a dia, passa para coisas às vezes científicas, vai muito para dentro de podcasts. Aí já não são os primeiros. Você teve lá no meu apartamento, começou no apartamento, e aí eu estava trabalhando para o canal era independente, mas eu tive espaço no Paraná, na RIC+, que hoje não é mais representante da Record, lá é um outro grupo, os irmãos se separaram, RIC+, agora é Santa Catarina, ficou atuando em Santa Catarina e tem outro nome, mas é a mesma família. E eu tinha uma coluna e tinha os vídeos. Isso me impulsionava. Então, assim, eu disse, preciso melhorar. E aí eu construo o estúdio para mim. Eu não tinha ideia de transformar isso aqui num negócio. Foi diferente. Foi diferente. As primeiras cenas até da websérie foram feitas aqui. Sim. Mas, então, aquele canal era um pouco de tudo. Este canal que entra agora... ele já é um canal que a gente está num outro momento do Brasil, onde nós vamos descomplicar, eu gosto dessa coisa de descomplicar, as coisas mais variadas possíveis. E eu sempre uso humor. É pegar um tema, tornar ele fácil e fazer com que as pessoas peguem e possam entender o conteúdo e buscar fontes. O que eu quero dizer com isso? A gente gravou primeiro semana passada e tinha existe uma mentoria para bancários, né? Que a pessoa que já é cliente daqui faz curso e aí a gente conversou sobre, às vezes, a timidez,
as metas em cima dos gerentes, as pessoas não estão preparadas, elas não sabem o que vão fazer, às vezes ela tem um pouco de vergonha, existe uma frustração, mas como trazer negócio, como fazer o cliente trazer. Sim. E esse cara virou um fenômeno na internet. E isso serve não só para gente de banco, né? Serve para vários, né? Para vários gestores e até para a gente entender. Ah, não, lá veio aquele cara do banco. Mas não, mas peraí, não é assim. E assim como a gente vai trazer médicos, eu quero trazer coisas de história, eu quero trazer o Arthur para falar de comunicação. A gente até está atrasado o cenário que a gente criou, né? A gente começou, mas já é uma configuração diferente. Então, assim, é um programa de entretenimento e que tem humor. Tem até uma bolinha mágica que ela faz a pergunta, né? Sim. Para a pessoa, para contar um caso curioso. Então é assim, e eu não consigo, eu estava 3 anos longe das câmeras, de frente das câmeras, e eu estava louco para voltar. Fiquei 2 anos fora do microfone e quase enlouqueci. Quem gosto. Gosta não adianta, é diferente, né? É diferente. Regis, e como é que tu vê os próximos passos da comunicação, principalmente esse mundo virtual? Olha, o que me preocupa são as IAs. Tá. Por mais que estejam... Cara, não é que assim, por exemplo, assim, se a gente for assim, vai tirar o emprego de profissionais... Alguém tem que apertar o botão, né? Alguém tem que apertar o botão ainda, e tem outra coisa. E nunca uma IA vai ter a sensibilidade e a percepção de um ser humano. Não vai. Esperamos que não. Não vai. Você bota, por exemplo, você vai escrever um roteiro para qualquer coisa, mesmo que seja um artigo de jornal, não é o toque humano. Não é. Pode ser a melhor IA do mundo, cara, não vai conseguir. Mas eu acho assim, ela tem coisas que ela vai ajudar, mas eu acho que também tem coisas que as pessoas vão dizer, não, tudo bota no IA. E aí pode se perder a coisa do conhecimento. Sabe, Regis, que de buscar o conhecimento. Eu ouvi essa semana uma frase e eu vou construir ela um pouco melhor agora aqui, mas na verdade o que acontece, né? Das profissões do futuro, né? Quem vai seguir no mercado de verdade é quem realmente executa e faz, mas principalmente quem pensa na ideia do diferente. Exato. Vai ficar, porque a IA ela resolve o teu problema na hora, mas ela não constrói novas possibilidades. Se você botar no chat GPT e tudo mais, vai dizer assim, me constrói um texto em cima disso. Ele te dá inúmeras projeções, mas o comando foi teu. Exato. É isso que eu quero dizer. E um alerta também para os maus profissionais. E quando eu digo maus profissionais, eu quero dizer assim, que aquele profissional que não consegue enxergar, que ele tem um lado e é extremamente defensor do lado, diferente de qual for, falo lado político, né? Esse profissional aí, ele tem que ter um sinal de alerta. Por quê? Porque é o seguinte, ele é substituível mais que os outros. Sabe por que ele é? Porque é o seguinte, no momento que ele tem só uma visão, vai vir uma IA, vai entender aquilo, vai fazer uma coisa diferente. E esse profissional é altamente descartado. Mas também aquele profissional que é bom, ele vai continuar no mercado. Vai continuar no mercado. Mas de início sempre tem aquela coisa de vão tirar empregos. Vão, com certeza. Mas não vai acabar. Mas sim, vai sempre precisar do homem. Sem precisar do profissional. Até porque foi o próprio homem que criou a IA. E você, por exemplo, você pega e cria um texto dentro de comunicação, e aí você cria... Que nem a gente cria cortes aqui. A gente está fazendo isso aqui, a gente cria cortes com IA. O que dá para fazer, mas você normalmente editando. Mas vamos pegar assim, cara, por mais que tenha tecnologia, o toque do homem, a sensibilidade do ser humano, do comunicador, do técnico, que também faz parte do ecossistema de comunicação. Cara, se não tiver a visão, não tiver o olhar, não tiver a percepção, não vai funcionar. Sabe? Não dá para mecanizar e achar que tudo vai resolver. Eu olho, às vezes, palestra, às vezes a pessoa está falando sobre que vai resolver, e na minha cabeça eu fico pensando assim, ela vai resolver, mas você tem que estar por trás, porque a sensibilidade do ser humano não vai ser, por melhor que seja a tecnologia, não vai ser substituída, não tem como.
Agora, a gente tem que parar para analisar o que tem que usar IA e o que tem que usar o cérebrozinho para ir buscar o conhecimento. Sim. Porque aí tu perde para IA. Aí você perde para IA. Porque aí a IA vai ser alimentada Com por outras certeza. coisas. Tu tem que estar sempre estimulando o cérebro. Diferença. Tem essa Regis, diferença. meia hora de papo já aqui, sempre muito bom falar contigo. A gente vai ficar aqui 10 horas se deixar a gente conhecer bem. Nossa. Mas eu queria, Regis, pra gente fechar com uma mensagem bacana, e acho que e é isso nos pontos, tá? Tá. Tu me ajudou a construir o Visão RS também, é um dos que me ajudou nesse processo todo. A gente sempre deixa uma mensagem no final. Porque eu acho que é isso, né? O ser humano tem que ter a entrega, tem que ter o porquê das coisas. Então, assim, tem inúmeros profissionais que nos assistem, que nos veem, que os novos, os velhos, pessoas que estão no mercado, que não estão, que gostam do conteúdo. Mensagem que tu deixa para aquela pessoa que tá pensando em entrar no ramo da comunicação. Porque, de novo, né? Comunicação não é só jornal, TV e rádio. Ele é internet, mas ele é o dia a dia das pessoas. Então, que mensagem tu deixa para essa turma aí? Para turma em geral? Em geral. Para quem quer entrar na comunicação. Me passaram duas coisas na cabeça. À vontade, à vontade. Aqui pode falar. Mas essa é uma mensagem positiva. Ah, A brincadeira que eu ia fazer, vai fazer uma outra coisa, não vai fazer eu diretamente. falei isso Você não precisa fazer comunicação para ser um comunicador. Mas ao mesmo tempo eu tem que estaria... nascer um comunicador. É, Ou criar um. eu acho que eu diria o seguinte: saiba aproveitar a comunicação de uma forma não imediatista, aprenda com aqueles que trilharam a história, use as ferramentas que existem hoje e busque sempre dar o seu toque de originalidade no que se está fazendo, mas sem querer atropelar os processos. Muito O bom. tempo é o mesmo. A velocidade das ferramentas, elas agilizam, mas pensa, olha, não seja imediatista. E aproveite tudo que a comunicação tem, principalmente com a internet. A internet foi a melhor coisa que teve. O rádio ainda é uma grande força, a TV veio para transformar e a internet veio para democratizar. Mas tem que fazer isso com responsabilidade e saber a hora. Tem que saber a hora. Né? E eu acho que é isso. Pô, que legal, uma excelente mensagem. Serve até pra mim. Serve pra mim também. Pra nós, né? Regis, muito obrigado por estar aqui hoje. Nossa nova temporada do Visão RS, começando contigo. Pessoa tão especial aí, e a gente com certeza vai fazer muita coisa junto aí, nossas aventuras em série. Com certeza. Com certeza. E depois vocês acompanhem na Jovem Pan, porque esse rapaz tem que me dizer quando estreia ou descomplica. Logo, logo tá estreando novo produto aqui em parceria com o Regis. Regis, brigadão, gente. Estamos fechando o nosso Visão RS. Primeiro capítulo da segunda temporada. Meu irmão, o Regis Chu, tá aqui hoje para falar de diversos assuntos. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.